Alguma vez já pararam para pensar como é que a gente, a humanidade, pode ser ao mesmo tempo a coisa mais incrível e a mais deplorável do universo? Pois é, vamos mergulhar a fundo numa das ideias mais provocadoras de um gênio do século XVII, Blaise Pascal. É um paradoxo que, no fim das contas, define a nossa própria existência. Vamos começar com as palavras do próprio Pascal, que já chegam com os dois pés na porta. Ele se pergunta: que quimera é então o homem? E responde: glória e rebotalho do universo. É isso. Ele nos via como essa mistura maluca e fascinante. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Tá, mas quem era a mente por trás dessa ideia tão radical? Para a gente poder entender o paradoxo, primeiro a gente precisa conhecer um pouco melhor o seu criador. Olha, o Pascal não era um pensador qualquer, não. O cara era cientista, matemático, físico e, ao mesmo tempo, filósofo e teólogo. A própria cabeça dele era um campo de batalha, sabe? Uma luta constante entre a fé e a razão. E foi justamente dessa tensão que nasceu essa visão tão única sobre o ser humano. E o Pascal não começa com umas teorias super abstratas, não. Ele olha direto para a nossa realidade e aponta para uma coisa meio desconfortável. Uma coisa que lá no fundo todo mundo reconhece: a nossa miséria fundamental. Pensa bem nisso. A gente é simplesmente jogado no mundo, sem manual de instrução, sem nada. Para Pascal, esse sentimento de estar perdido, de não ter a menor ideia do porquê estamos aqui, esse é o ponto de partida da nossa condição. E não é só isso. Além de estarmos perdidos, a nossa vida é um balanço constante, empurrada pela sorte, pelo acaso, pelas necessidades, pela vontade dos outros. Essa falta de controle, né? É uma fonte permanente de ansiedade e de incerteza para todo mundo. E esse conflito todo não é só do lado de fora. O pior é que, dentro da gente, existe uma guerra que nunca acaba. É a nossa razão contra as nossas paixões. A gente vive dividido, lutando contra nós mesmos. É um campo de batalha interno do qual é impossível fugir. Mas calma, essa é só uma parte da história, porque o Pascal diz que, bem do lado dessa miséria toda, existe também uma grandeza que não dá para negar. E quando ele fala em grandeza, não é sobre dinheiro, fama ou poder. Essas coisas vêm e vão. Para Pascal, a nossa verdadeira dignidade, o nosso valor real, está numa única coisa: a nossa capacidade de pensar. É isso, e só isso, que nos eleva. E aqui a gente vê a contradição escancarada. Como pode alguém ser ao mesmo tempo juiz de todas as coisas e uma cloaca de incerteza? Ou a glória do universo e, na mesma frase, o rebotalho dele? A questão é que não somos uma coisa ou outra. Nós somos as duas, ao mesmo tempo. Certo, então como é que isso é possível? Como dá para ser miserável e grandioso ao mesmo tempo? A resposta de Pascal é genial, porque ela está exatamente no ponto em que essas duas naturezas se encontram. A chave para desvendar esse mistério todo está aqui, ó, nessa frase que é tão simples e tão profunda. É ser grande, conhecer que se é miserável. Pensa assim, um animal, sei lá, uma pedra, eles sofrem, mas não sabem que sofrem. A gente, sim, a gente sabe. E essa consciência da nossa própria fragilidade, essa capacidade de refletir sobre a nossa condição, que, paradoxalmente, prova a nossa grandeza. Mas de onde vem essa dualidade toda? Por que a gente é assim, quebrado no meio? Para Pascal, a resposta estava numa história bem antiga, numa explicação teológica para a nossa condição. A metáfora que ele usa é muito poderosa. Ele diz que nós somos como um rei que perdeu o trono. A gente sente a miséria do exílio da nossa situação atual, mas, lá no fundo, ainda carregamos a memória da nossa antiga glória. Essa ideia vem da doutrina cristã da queda. Basicamente, a gente veio de um estado de harmonia e grandeza, depois caímos num estado de miséria por causa do pecado, e agora a gente vive nesse meio termo, nessa confusão de lembrar da glória, mas vivendo na realidade da nossa condição caída. E tudo isso nos leva à imagem mais famosa de Pascal, uma metáfora que, olha, resume perfeitamente esse paradoxo todo, a do caniço pensante. Então, no final das contas, o que a gente é? Frágil ou nobre? Pascal nos força a encarar essa pergunta de frente, antes de dar sua resposta definitiva. E a resposta dele é: somos os dois. O universo pode esmagar a gente como se não fôssemos nada, como um caniço, a coisa mais frágil da natureza. Mas ainda assim, seríamos mais nobres do que o universo que nos esmaga por um simples motivo, porque a gente sabe que morre. O universo, não. E no fim, tudo se resume a isso.
toda a nossa dignidade está no pensamento. É o pensamento que nos faz sentir a miséria da nossa existência, mas é ele também, e somente ele, que nos dá a nossa grandeza. E é assim que o paradoxo se resolve, ou melhor, se completa. A nossa fraqueza, a de um caniço, e a nossa grandeza, a de um ser que pensa, elas não são opostas, elas são a mesma coisa. A nossa fragilidade é, na verdade, a própria fonte da nossa glória.